Olá, eu sou o jornalista Guilherme Bucci e você está no canal da TV Diária no YouTube. Estamos aqui hoje com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Dário, obrigado pela participação, pela presença, pela gentileza de nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para a TV Diária. Obrigado. Vamos começar esse bate-papo, Dário? Fala para mim o que significou para o prefeito Dário o ano de 2023, nós estamos encerrando agora. Olha, significou um ano de muito trabalho, de muita dedicação e também de muito avanço para as entregas que nós vamos concluir em 2024. 2023 foi um ano de lançamento de programas, execução de projetos, de programas e ações que vão trazer para a cidade de Campinas um avanço muito importante na qualidade de vida da cidade e da sua população. Prefeito, como é que a questão das chuvas, nós tivemos aí uma série de ocorrências ao longo desse ano, inclusive com duas mortes no começo do ano, como é que essa questão afetou ou causou algum tipo de desafio para a sua gestão? Olha, primeiro, as chuvas do início desse ano foram históricas, não do ponto de vista de uma chuva específica, mas foram 4, 5 dias de chuvas que, somado, deram um volume maior já ocorrido na história da cidade de Campinas. Infelizmente, nós tivemos 2 vítimas fatais, tivemos 7 pontes que foram levadas pelas chuvas, quilômetros de encostas dos nossos rios, mas tivemos uma capacidade de resposta rápida e já estamos entregando quase todas essas obras concluídas e a cidade com a sua infraestrutura refeita. Temos algumas obras aí a caminho com financiamento do BNDES, né? Isso. Como é que está essa situação? Nós já estamos na fase de publicação da licitação do primeiro dos 3 grandes piscinões que compõem a bacia, tanto da Princesa do Oeste como lá da Avenida Orozimo Maia. Nós temos 2 piscinões nas cabeceiras da Orozimo Maia e da Princesa do Oeste e um no meio da Princesa do Oeste. Tudo isso é fruto de um trabalho de macrodrenagem, porque esses projetos não foram feitos individualmente. Primeiro, nós tivemos que atualizar um plano de macrodrenagem no município com o atual regime de chuvas. É importante, não existia um plano atualizado de macrodrenagem. Primeiro fazer um plano macro, depois especificamente o projeto para cada piscinão. Então nós estamos na fase de lançamento do edital de licitação e tenho certeza que no começo de 2024 estaremos começando as obras do primeiro piscinão, que será na cabeceira da Princesa do Oeste. Tem previsão mais ou menos de quando ela vai? Olha, as obras, é uma obra muito grande. Para você ter uma ideia, essa obra que fica lá na região do São Fernando, que fica na cabeceira da Princesa do Oeste, ela envolve até tecnologia usada em metrô, porque tem que fazer tipo de um túnel para acessar esse piscinão, uma obra extremamente complexa. A previsão é em torno de 24 meses de obra. Legal, e com esse piscinão, esse primeiro piscinão, a gente resolve quanto desse problema da chuva? Olha, eu acredito que esse primeiro piscinão você reduz de 50% a 80% os alagamentos na Princesa do Oeste. Na Princesa do Oeste, especificamente. E a previsão de finalizar todo o processo? É em torno de 4 a 6 anos. A queda de árvores também teve grandes consequências. As mortes, inclusive, aconteceram em função da queda de árvores. A prefeitura fez uma série de movimentos, fechando parques aí no final de semana com previsão de chuvas mais fortes. Isso, nós aprendemos com as tragédias, infelizmente. Nós fizemos um estudo, até o ano passado, chuvas provocavam quedas de 2, 3 árvores no máximo. Nesse período do início do ano, as chuvas derrubavam em torno de 70, 100 árvores por período de chuva. É muita coisa, muita coisa. A última chuva foram quase 60 árvores que caíram. Então, tudo isso mostra uma nova realidade que já é a mudança climática, que já é fruto do aquecimento global. Nós aprendemos que 80 milímetros de chuva em 72 horas é preciso fechar o parque, porque aumenta muito o risco de árvores sadias caírem. Não porque a árvore está doente, mas porque o solo fica extremamente encharcado. Então nós aprendemos com as ocorrências que nós tivemos e nós temos aí uma metodologia para fechar os parques quando o volume de chuva ultrapassa esse que eu disse.
Legal. O prefeito ou o cidadão Dário gostaria de mandar uma mensagem para a família dessas pessoas? Olha, eu que tive tiveram essa fatalidade? mais contato com a família da Isabela e também a família do outro rapaz, eu não tive oportunidade, mas eu quero dizer que a dor que eles sentiram foi a mesma dor que eu senti. Você não tem ideia de quando eu fui em frente o bosque, vi a cena do carro embaixo da árvore, quando eu tive no Taquaral, onde aconteceu aquela tragédia, a dor que a gente sentiu, e a gente imagina a dor que essas famílias estão sentiram. Então isso é um motivo de sofrimento dessas famílias, e pode ter certeza que sofrimento meu também. Muita gente pergunta: prefeito, a prefeitura vai indenizar, essas famílias serão indenizadas? Primeiro, que toda indenização passa por um processo judicial. Segundo, que os próprios laudos que foram feitos pelo Instituto Florestal, laudos inclusive da Unicamp, mostraram que as árvores estavam sadias. Então, independente dessa questão, se tiver alguma questão de indenização, tem que ser atribuído pela Justiça. Eu quero dizer que o sofrimento delas, sem dúvida, foi um sofrimento meu pessoal. Esse tipo de situação tira o sono do prefeito, não? Tira o sono. Você não tem ideia o que é difícil você ser prefeito nesse momento. Ao mesmo tempo que você pode ser questionado por que aquela árvore não foi cortada, você está sendo questionado, inclusive, pelo Ministério Público, que está cortando árvore demais. A gente reforçou as equipes de podas de árvores, e o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que não pode cortar a árvore de toda forma. Nunca nós fizemos poda de árvores sem um laudo técnico de um especialista, de um engenheiro agrônomo ou de um engenheiro florestal. Então é uma situação difícil você fazer gestão de uma cidade como Campinas. Pensando nos últimos 20, 30 anos, essa questão das chuvas é uma questão que se repete, né, de tempos em tempos. Por que uma cidade do tamanho de Campinas, com a envergadura de Campinas, demorou tanto tempo para tomar uma medida efetiva em relação a isso? Olha, eu acredito que no passado não deve ter sido possível viabilizar algum financiamento. Tá. Nós tivemos que fazer um ajuste das contas públicas da cidade para conseguir essa possibilidade do financiamento do BNDES. A prefeitura não é diferente da pessoa física. Se eu vou pedir um empréstimo no banco como pessoa física, o meu cadastro vai ser analisado. A prefeitura, quando vai no BNDES pedir um financiamento, todas as suas contas são analisadas. O dinheiro só é emprestado à prefeitura para fazer obra quando tem certeza que ela tem capacidade de pagamento e quando as suas finanças estão organizadas e em dia. Então, eu acredito que no passado a situação econômica do país, da cidade, não possibilitou grandes investimentos nas áreas de obras para macrodrenagem. Tá. Mudando um pouquinho de assunto, prefeito, o prefeito foi eleito em 2020 com o apoio do atual, então, prefeito Jonas Donizete. Isso. E no seu governo tem muitas pessoas que continuaram, depois que o Jonas deixou a prefeitura, acompanhando em cargos de secretários e outros tipos de função. O prefeito entende que existe essa continuidade de governo, houve uma ruptura uma ruptura não, mas um rompimento do cordão umbilical com o Jonas nesses 3 anos de governo. Olha, como é que está essa relação hoje? Não, a relação com o Jonas é ótima. Eu sempre fui, tive uma história na cidade de Campinas. Eu fui vereador por 5 mandatos, fui presidente da Câmara e tive, nos 5 anos antes da última eleição, o convite do prefeito Jonas, na época, de ser secretário de esportes, e fiz um trabalho importante na secretaria. Nós fizemos um governo com a nossa cara. É claro que muitos secretários continuaram do governo do Jonas, inclusive em posições diferentes, a meu convite. Então, o relacionamento com o Jonas está excelente, ele é deputado federal, ajuda nas demandas da cidade lá em Brasília, mas o nosso governo tem as características do governo, para o bem e para o mal. Legal. Prefeito, uma outra questão um pouco polêmica, por que não houve nenhuma proposta na licitação do transporte? Olha, eu acredito que são 2 fatores importantes aí. Um dos fatores foi colocado na audiência pública e na consulta pública que nós abrimos recentemente, foi a exigência de ônibus elétricos. Segundo a Associação de Empresas de Ônibus, de empresários, eles alegam que a exigência de Campinas
de 256 ônibus elétricos ficou muito pesado para o setor. Custo? É o custo. Um ônibus a diesel hoje custa em torno de R$1 milhão. Um ônibus elétrico custa 3. Isso fez com que, na nossa análise da resposta à nossa consulta pública, fosse um dos fatores. Tiramos a bilhetagem será separada, será licitada separada, isso também pode ter diminuído o interesse do mercado. Nós tivemos aí um sucesso do edital, depois de dezenas e dezenas de questionamentos, ter sido publicado. Agora, nós estamos analisando se vamos fazer mudanças, analisando com bastante critério a necessidade que nós temos de eletrificação da frota, com a possibilidade do mercado pagar por isso. Porque hoje no Brasil e no mundo se fala muito na necessidade da mudança da matriz energética para a frota, é fundamental. Agora, o transporte público na Europa é financiado por fundos que têm dinheiro do governo federal, dos governos do estado e dos municípios. A Argentina, apesar de toda a crise, o transporte público de Buenos Aires, 80% a 85% é bancado pelo governo federal da Argentina. No Brasil, 100% é nas costas do município. 100%. Então, essa transição da matriz energética para o transporte público, se não tiver uma discussão para valer de quem vai financiar a transição energética, vai dificultar. São José dos Campos já tentou licitar 3 ou 4 vezes a locação de ônibus elétrico, não conseguiu. As cidades estão tentando colocar ônibus elétrico, uns têm 5, outros têm 10, 12 ônibus, não está simples isso não. Então, eu defendo a eletrificação da frota, eu defendo energia limpa, mas nós exigimos 256 ônibus no nosso edital e não tivemos interessado. Estamos analisando, temos alternativa, nós queremos manter a nossa meta de eletrificação da frota e estamos aí discutindo um modelo que possa ser mais viável para o mercado. Isso significa que pode ser alterado esse edital e essa exigência possa ser um pouco menor? Não. Possa encontrar um equilíbrio aí nesse... Nós não estamos discutindo a redução da frota. Nós estamos discutindo mecanismos para poder viabilizar essa meta que nós temos sem onerar muito os empresários que têm interesse em participar da licitação. Então, é uma situação complexa. O setor de transporte público no país passa por um momento extremamente delicado, e nos outros países, repetindo, nos outros países você tem um sistema nacional de financiamento de transporte público das grandes cidades. No Brasil não existe sistema nenhum. No Brasil, o que o Congresso Nacional faz é criar regras e criar leis que dão justas isenções. Quer dizer, eu sou totalmente favorável a que o idoso acima de 65 anos não pague ônibus. Agora, a lei foi federal, o Congresso Nacional tinha que destinar o recurso correspondente a isso. Eu sou totalmente favorável, como aconteceu no piso da enfermagem. A enfermagem, o Congresso Nacional não aprovou, o Supremo falou, tá bom, o governo federal que repasse a diferença. Então, é isso que a gente está discutindo. Fazer uma licitação da 10ª cidade do país, do sistema de transporte público, da concessão do sistema de transporte público, pedindo a transição para ônibus elétrico que custa o triplo do que custa o ônibus a diesel. É muito difícil. Nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando. Isso pode acabar sobrando para a tarifa, não? Olha, o usuário? Hoje já sobra um pouco para o usuário. Hoje, quem paga o custo das isenções, quem que paga? É o passageiro que usa e o subsídio da prefeitura. Então, nós queremos fazer um sistema que o município pode até estudar alguma maneira de eletrificação da frota, mas descontando o subsídio para que não onere a passagem do cidadão. Maravilha. Já que nós estamos falando de transporte, por que é tão difícil, prefeito, manter as ruas sem buraco numa cidade do tamanho de Campinas? Por conta da idade. Quantos anos tem Campinas? 249. Não, quase 250. Nós somos uma idade. Eu estive em São Paulo ontem, andando nessas regiões. São Paulo enfrenta a mesma coisa. Nós recapeamos 80 quilômetros de avenidas da cidade, temos várias equipes de tapa-buraco. Agora, nós temos regiões da cidade que o asfalto é muito antigo, né? O asfalto, como tudo na vida, tem um tempo de validade. Infelizmente, gera buraco
e quanto chove o buraco aparece mais. E como é que é o critério que a prefeitura utiliza para fazer esse serviço de tapa-buraco ou de recapeamento? Existe uma hierarquia em relação a tempo de uso, essa validade do asfalto? Existe uma análise técnica da qualidade do asfalto. Então, as avenidas que foram recapeadas foram avenidas que tiveram uma análise técnica, primeiro, do tempo que foram feitas, do recap que eventualmente foi ou nunca foi feito. Então, tudo isso é analisado tecnicamente para você fazer, escolher as avenidas que foram recapeadas. Mudar um pouquinho de assunto, o prefeito é médico. Como é que o prefeito avalia hoje o cenário da Secretaria de Saúde no município? Olha, é um cenário de muito desafio, mas de muito avanço. Nós saímos de uma pandemia, porque hoje é engraçado, nós estamos no final de 2023, todo mundo esquece da pandemia, né? É verdade, né? Parece que a pandemia foi tão distante. Parece que faz tempo. Faz tempo, não faz 2 anos. Nós terminamos a pandemia quando? Final de 21? Não, final de 21, começo de 22, né? Nós estamos no final de 23. Então nós saímos de uma pandemia, com todo o reflexo que a pandemia nos trouxe. Nós ficamos 2 anos sem atender consultas de especialidades, nós ficamos 2 anos sem fazer cirurgias eletivas, retomamos a dinâmica da saúde, já entregamos o Mário Gatinho, que era um compromisso que eu tinha, entregamos vários centros de saúde novos, inclusive esses dias agora entregamos o Centro de Saúde do São Vicente, que é uma demanda histórica, estamos finalizando o Hospital da Mulher, o ano que vem a gente entrega. Então a saúde, implantamos a telemedicina, hoje todo o centro de saúde é oferecido para aqueles pacientes de menos complexidade, que estão com sintomas mais leves, a opção do atendimento digital, atendimento online, nos 67 centros de saúde. Já iniciamos com as especialidades e vamos avançar cada vez mais. Então, para quem enfrentou uma pandemia, e Campinas enfrentou com sucesso. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Saúde, todo lugar que eu vou, Campinas é referência no atendimento à pandemia. E uma cidade que atendeu, e atende a região também, Bush. Atende a região também. E uma cidade que atendeu a pandemia, como Campinas atendeu. Que eu tive que entrar num hospital privado com guarda municipal, com intervenção para garantir o atendimento da população de Campinas, uma coragem de fazer isso. Hoje, com um hospital pediátrico entregue 100% SUS, Hospital da Mulher para ser construído, centros de saúde novos sendo entregues, telemedicina em todos os centros de saúde. Então, isso mostra a capacidade de reação do setor da saúde da cidade. Legal. E você falou em desafios, né? O que a gente pode dizer que são os desafios hoje, simples, de uma maneira simples? Eu acho que o desafio é terminar a licitação do transporte, é um desafio. Não, na área de saúde. Na área de saúde, primeiro, diminuir as filas. A saúde sempre teve fila. Eu sou médico da rede pública há mais de 30 anos, sempre teve. A pandemia piorou só isso. Um setor que já é pressionado já tem filas, principalmente em consultas de especialidades e cirurgias e procedimentos de alta complexidade. Cirurgia de alta... Você para 2 anos, você fala assim, não, vamos parar 2 anos. Essa fila só aumenta. Sim. Então, o desafio é a redução das filas do SUS e o mais que a gente tem que citar é que nós atendemos 20% da demanda da região. O pessoal fala, mas 20% é muito, prefeito? Não, não é. Nós gastamos 2 bilhões. 20% de 2 bilhões, quanto que é? 400 milhões. 400 milhões. É a mesma coisa que todo ano Campinas gasta 400 milhões com as cidades da região da saúde. Sempre foi assim, eu não estou aqui. E o SUS é assim. Só que o SUS virou o Sistema Único, tem que acrescentar, Sistema Único de Saúde, FM. Sistema Único de Saúde de Financiamento Municipal. Há 30 anos atrás, Campinas investia no SUS Campinas 30% e o governo federal e estadual investia 70%. 2023 vai fechar em 76% de dinheiro, sabe de quem, Bush? Do município. Do bolso de quem está nos ouvindo da saúde, do povo de Campinas. Isso mostra a inversão do financiamento. E quem que é cobrado do SUS? O presidente da República? Muito pouco. O governador? Muito pouco. Quem é cobrado é o prefeito. E quem mais paga a conta são os prefeitos. Então, assim, é preciso fazer uma reflexão. Eu vejo muita gente defender o SUS por ideologia e eu defendo o SUS. Agora, quem defende o SUS deveria defender mais financiamento para o SUS. É bonitinho você defender um sistema
e deixar nas costas das prefeituras. Eu não estou falando só de Campinas. Enquanto Campinas vai chegar a 76%, 78% do que investiu no SUS de dinheiro do próprio município, a cidade de São Paulo vai passar de 80%. Então o SUS está virando o quê? Um sistema dos municípios. E agora, com a reforma tributária, os municípios vão perder a autonomia no ISS. Daqui a 10 anos vai virar um caos. Vai virar um caos, porque os municípios têm atribuição e a reforma tributária está concentrando a receita na mão do governo federal, do Conselho da Federação, toda uma confusão toda. O prefeito falou agora há pouco do Mário Gatinho, e eu vi o prefeito num vídeo essa semana falando que obra pronta vai ser devolvida, que a prefeitura não aceita obra mal feita. Nós tivemos uma goteira. Tivemos uma goteira lá, mas a obra está na garantia, Bruxo. Assim, o que eu falo é o seguinte, eu não aceito mesmo. Deu goteira, a empresa já foi lá, já começou a trocar, fazer, tudo, não tem problema. Está na garantia, vai lá e conserta. Comigo não tem problema. Maravilha. E nós estamos falando de saúde. A saúde é hoje a área que tem mais desafios na prefeitura ou tem alguma coisa que a gente pode equiparar? Eu acho que o transporte, com essa crise nacional do sistema de transporte, essa eletrificação da frota que nós queremos e essa licitação é um desafio. Não é só de Campinas, não. É um desafio das grandes cidades do país. Uma pergunta agora sobre meio ambiente, mais ou menos, né, meio ambiente. Por que, prefeito, que a coleta seletiva de lixo ela só está engatinhando em Campinas? O percentual é muito pequeno. Não é só em Campinas, né? Infelizmente, os números da coleta seletiva no Brasil e nas cidades, eles são maiores. Algumas são maiores que cidades, têm um índice maior que Campinas, outras têm menor. Realmente é abaixo do que nós gostaríamos. Tem mais ou menos ideia de quanto é hoje? Exatamente, não te tenho, mas é baixo. Falta, infelizmente, uma cultura de separação de lixo também. Nós temos cooperativas de reciclagem, a prefeitura estrutura as cooperativas, a gente tem até um credenciamento para aquele lixo que as cooperativas não querem, para destinar para uso adequado, mas é uma cultura que a gente tem que mudar. O brasileiro precisa melhorar essa cultura. Uma outra questão, prefeito, é com relação a moradores de rua e o centro da cidade. Essa solução, como é que nós vamos conviver com ela? Qual é o encaminhamento dela? Nós melhoramos muito o policiamento no centro da cidade. Não sei se você tem tido informação. Eu tenho acompanhado. Nós fizemos um balanço nesses dias aí, é uma prisão a cada 30 horas, 24, 30 horas. Já foram muitas pessoas detidas, muitas operações, e melhorou realmente a segurança no centro da cidade, pela presença da Guarda Municipal. São 66 novos guardas municipais que estão destinados só à segurança no centro. Mas isso é mais a repressão, né? Nós não temos que atacar o Mas nós atacamos. Como é que a gente faz quando o morador de rua não quer participar dos nossos programas? Qual que é a sua sugestão? Minha? É. Eu não pensei nisso ainda. É difícil, Bush, porque assim, nós temos o programa Mão Amiga, nós temos convênio e parceria com entidades que cuidam, comunidades terapêuticas. O problema é que o morador de rua, a maioria não quer ir. E a lei e o senso mais comum não, e o senso de justiça não nos permite que a gente vá lá, pega um morador de rua desse à força e leva, porque muitas vezes a população não fala. As pessoas querem que vai lá, tira a força. É isso que você está dizendo? Mas parece ter um projeto na Câmara nesse sentido. O projeto discute a questão da internação compulsória. Essa já é até objeto de lei federal, a internação compulsória. O que eu estou dizendo é o seguinte, solução fácil para problema complexo não existe. Nós estamos lidando ali com seres humanos. São seres humanos em situação de vulnerabilidade, são seres humanos muitas vezes, a grande maioria, com dependência química. Aqui em Campinas, 80% das pessoas que vivem nas ruas são dependentes químicos. É uma doença a dependência química. Sim. Agora, nós oferecemos serviços, oferecemos programas, inclusive remunerados, convidamos essas pessoas, a gente tem até um programa de recâmbio que chama, que essas pessoas que querem voltar para a sua família recebem a passagem e o custeio do município. Tudo isso a Prefeitura de Campinas tem. Agora, aquele cidadão que não quer participar de nada disso, o que a gente faz com ele? Qual que é? Difícil. Muitas vezes as pessoas colocam no meu Instagram, no meu Facebook, prefeito, tira aqui da rua, é simples, manda a polícia descer o cacetete. Eu falei, não tem nada disso.
a gente vai convidar. E se a pessoa não quer sair? Qual que é a solução? Não é fácil. Se alguém tem uma solução mágica, eu fiquei sabendo de uma pesquisa da UFMG que estava discutindo uma vacina para evitar que o crack faça efeito na pessoa. Eu quase chorei de emoção quando eu vi aquela pesquisa. Eu não sei como é que está, foi notícia inclusive, ganhou prêmio internacional, não sei se será efetiva essa vacina, mas não é simples. Você fala assim, oferecer programa social, nós oferecemos. Vaga, no programa Uma Amiga, paga para a pessoa fazer um curso de jardinagem, paga para a pessoa fazer um curso de auxiliar de veterinário. E se a pessoa não quer fazer nenhum curso, não quer se tratar, não quer fazer nada, qual que é a solução? E como é que nós vamos fazer com isso? Nós temos que Nós buscar estamos uma solução. fazendo, a solução que nós estamos fazendo é evitar que essas pessoas fiquem vulneráveis ao tráfico. Onde que teve uma solução boa no mundo, você sabe? Eu estou vendo São Paulo sofrer muito com a Cracolândia. Mas aí em São Paulo e nos Estados Unidos? Você já viu? Chicago? Chicago. Infelizmente. Qual que é a solução que tem lá? Não, eu estou colocando uma reflexão muito tranquila. Eu acho que se você fala assim... Não estamos nem querendo dizer que a culpa é do prefeito. Não, mas eu também não estou... Mas, assim, sinceramente, eu não estou discutindo culpa. Eu estou discutindo o seguinte, o que fazer? Nós fazemos programas de qualificação para o emprego, comunidades terapêuticas, programas por emprego, de alfabetização, recâmbio, que a pessoa volta para a sociedade, paga para a prefeitura, para tentar estreitar o vínculo familiar. Se a pessoa não quer nada disso, qual que é a solução? A internação compulsória é muito polêmica, é uma situação complexa do ponto de vista de operacionalização. Você precisa ter uma estrutura de internação psiquiátrica bem forte por trás disso, porque não é tão simples como se parece. É complicado, é um desafio. Mas se tiver... Os prefeitos estão aí para resolver desafios. Se tiver algum prefeito que resolveu, que tem políticas que resolvem, eu estou para aprender também, eu sou muito humilde nesse sentido. Mas precisa ficar bem claro que a gente não está aqui querendo atribuir a gestão do área essa questão. Mas eu não estou nem discutindo isso, eu estou discutindo o seguinte, se tem algum programa que realmente resolveu no Brasil ou no mundo, eu vou visitar. Eu fui para São Paulo esses dias, eu andei no centro de São Paulo. Não quero aqui fazer nenhuma comparação, nada, pelo amor de Deus, e nem sou eu para apontar o dedo ali aqui. Prefeito, uma outra questão, mudando um pouquinho de assunto, centro de convivência. Eu vi hoje que parece que a licitação não vai sair esse ano, né? Não, a licitação já saiu. Aqui não vai finalizar. Não, a licitação do recheio... última etapa, isso. Isso, porque o que acontece? Você já entrou lá dentro, Bush? O Fábio acabou indo, eu não fui. Olha, é imenso. Antes da reforma, sim. A reforma da parte estrutural foi extremamente complexa. Primeiro porque o tipo de construção ela favorece muito ela favorece muito a infiltração. Você sabe, não sei se você tem conhecimento, que alguns engenheiros defendiam a demolição do centro de convivência. Foi uma polêmica na cidade. E foi feita a opção de restauro, de refazer a estrutura e de fazer a impermeabilização, inclusive com material importado, uma situação extremamente complexa. Isso atrasou a primeira fase. A segunda fase está na parte de qualificação das empresas. Nós tivemos, se não me engano, 8 propostas já para fazer o recheio. A cenotécnica, a iluminação, poltronas, toda a parte técnica, que é extremamente complexa, orçada em 50 milhões de reais. E tem muita coisa importada também. Muita coisa importada. Iluminação, som, muita coisa importada. E aí, o que a prefeitura teve que fazer? Fazer diligência em 8, 9 ou 10 empresas para saber se ela tem qualificação técnica para fazer aquela obra. Aquele equipamento interno, entendeu? Então, é um processo extremamente complexo. A gente acredita que iniciamos a parte interna já em janeiro, a instalação, e finalizamos no ano de 2024. Vamos entregar em 2024 ainda. Tudo está dentro do cronograma para isso. A licitação só não foi homologada, só não foi escolhida a empresa, porque teve que fazer diligências empresa por empresa para saber se ela já fez um serviço igual aquele, ou parecido. Ou semelhante. Nós estamos falando de 2024, convivência. Quais são aí os grandes projetos, né, do Dário para 2024? Que seria o último ano desse seu primeiro Em 2024, mandato. A gente conclui
a entrega da pavimentação e drenagem de 16, 17 bairros em Campinas. Nós entregamos as 16 creches do programa Espaço do Amanhã, que vai ter a capacidade de zerar a fila histórica de creche em Campinas. Isso em 24 ainda? Isso em 24. 16 unidades? Tem algumas, inclusive, que começaram já a pintura de parede e instalação. Então, essas duas questões eu considero assim, fundamental consolidar cada vez mais a telemedicina nas especialidades, que é um avanço fantástico. O que seria isso? Quer dizer, a consulta médica? Não, nós já temos a consulta médica. Mas fortalecer esse... ampliar, criar volume. Tá. Nós já temos 20, 30 mil atendimentos de telesaúde em Campinas. E de todas as especialidades ou alguma coisa mais específica? Nós já temos 5 especialidades e vamos ampliar. Tá. Então, assim, a consolidação da saúde digital, a gente chama de saúde digital. No caso da educação, as 16 creches, na infraestrutura, esses 16 bairros, esses 16 bairros que foram asfaltados, nós temos muitas coisas em andamento. Concluir os 450 quilômetros de troca de rede de água da cidade. Na história, em 30 anos, trocou 450 quilômetros de rede de água. Em 4 anos, nós vamos trocar 450 quilômetros. Quer dizer, temos muitas coisas. Entregar o Hospital da Mulher. Quer dizer, já entregamos o Hospital da Criança, agora vamos entregar o Hospital da Mãe. Quer dizer, tem muita coisa o ano que vem para entregar. E falando em 2024, como é que está o prefeito animado para disputar a reeleição? A reeleição a gente vai, eventualmente, candidatura, vamos tratar o ano que vem, sabe, Bush? Esse ano é um ano de trabalho. O ano que vem, quando chegar a hora, a gente discute se vai ser candidato, se não vai, como é que está a situação. Mas pelo que o prefeito avalia da gestão até agora, acha que tem viabilidade para isso? Olha, é claro que a gestão de uma cidade como Campinas tem muitos desafios, tem muitos problemas. Não estou aqui para dourar a pílula, como se dizia antigamente. Mas a gente avançou bastante, a gente avançou muito. Eu tenho certeza que a população de Campinas sabe dos problemas, mas sabe dos avanços também. Prefeito, tem hora que dá vontade de sair correndo, ou o Dário é um cara tranquilo, que consegue lidar com essas questões mais complexas? Vou ser verdade, eu sou muito tranquilo não, viu, Bush? Eu cobro muito dos secretários, eu sou ansioso. Às vezes eu acordo de madrugada, fico me segurando para não mandar mensagem para a secretária, porque mandar mensagem 3, 4 horas da manhã é deselegante, né? E assim, eu não tenho coragem de sair correndo porque eu sou uma pessoa controlada, mas eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu cobro dos secretários, eu quero resposta, eu quero resultado. Sinceramente, ser prefeito de Campinas, comprometido como eu sou, ansioso como eu sou, não é fácil. Não é fácil. A cidade é uma cidade que tem muitos desafios, muitos problemas, mas é uma cidade fantástica. É uma cidade que eu tenho muito orgulho e muita honra de ser prefeito. Eu falo com toda a humildade, eu agradeço todo dia a confiança da população de Campinas, agradeço a Deus, porque ser prefeito de uma cidade como essa, por mais dificuldade que nós temos, eu não nego as dificuldades, eu sou uma pessoa que enfrenta de frente os desafios, mas é uma cidade das melhores do Brasil, você pode ter certeza. A hora que eu faço parte da Frente Nacional dos Prefeitos, eu discuto as cidades no Brasil, e toda vez que você coloca os indicadores de Campinas, os números de Campinas, realmente a gente tem indicadores excelentes. Claro, não estou comparando com cidades pobres no Brasil, nada disso, mas a cidade de Campinas é uma cidade muito importante e me orgulha muito de ser prefeito. Legal. Queria que você deixasse uma mensagem de final de ano aí para os nossos leitores, para a pessoa que está acompanhando a gente. Eu queria primeiro agradecer a população de Campinas, desejar um 2024 cheio de avanços, realizações e que a cidade continue melhorando e avançando. Desafios, problemas, a cidade tem e eu nunca nego, mas aqui na prefeitura eu tenho uma vontade imensa de trabalhar, trabalho muito para que a cidade possa ser uma cidade cada vez mais referência em todo o país e desejar que todos tenham um Natal de muita alegria, de muita confraternização junto às suas famílias. Só umas perguntinhas rápidas agora, um bate-bola, prefeito. Quantos anos? 60. Formação? Médico urologista. Nasceu em? Pedregulho, São Paulo. Lembra do nome do seu primeiro pet? Primeiro pet?
primeiro foi um gato. Eu tenho até vergonha de falar o nome dele. Chamava Cututo, porque era um nome africano, que ele era gato preto. Cututo. Era um gato preto. Qual o time do coração do prefeito? Olha, eu sou corintiano. Eu fui corintiano na época que o Corinthians ficou 24 anos sem ser campeão. E eu vim do interior corintiano, e nessa época nossa a gente não muda de time, né? Prato favorito do prefeito? Comida mineira. Vinho ou cerveja? Olha, já fui da cerveja, hoje estou mais no vinho. Um livro que o prefeito está lendo atualmente? Sonhos do Meu Pai, do Barack Obama. A música que acalma o prefeito? A música que acalma, olha, é um rock clássico. Tem algum específico? Alguma banda? Eu gosto de várias bandas. Um líder inspirador? Eu conheci pessoalmente, eu gosto do... não, mas eu gosto mais do Barack Obama. É que eu conheci o Clinton num evento nos Estados Unidos, Nova York, mas eu lendo o livro do Obama, eu conheço a história, então o Obama é um líder que eu... Uma cidade exemplar fora Campinas. Fora Campinas? Isso apelou, né? Não, fora Campinas, Pedregulho. Pedregulho. E um cantinho em Campinas que o prefeito... Eu gosto muito do Taquaral, porque eu fui secretário de esportes 5 anos, trabalhei lá no coração do Taquaral, e aquilo é um oásis dentro de Campinas. Queria agradecer ao prefeito Dario Saad pelo tempo, pela disposição em receber a gente aqui no gabinete dele, a agenda dele tão corrida, tão apertada, e queria deixar aqui o agradecimento também a todo mundo que está assistindo a gente no canal do YouTube da TV Diário. Um grande abraço a todos e a próxima, prefeito, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos.